Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje, programa Carreira Solo, numa folga para Yasmin Toriani. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje nós vamos trazer um tema bem legal, falando sobre compaixão, que também no cristianismo a gente conhece como piedade. Chega junto, fica conosco. Daí, pessoal, tudo bem com vocês? E a gente espera que, de certa forma, né, esses conteúdos que chegam via comunhão, via tantos canais bacanas que tem na internet para a gente poder trazer nossa consciência para um outro patamar, nossa vibração para um outro patamar, possa de alguma forma melhorar o ambiente da tua casa, do teu trabalho, do teu dia a dia. E esse esforço é feito com muito carinho por toda a equipe aqui, pelo menos da nossa parte, né, toda a equipe da Comunhão Espírito de Brasília. E é nessa parceria tão grande que a gente fez Brasília Torres, que serve para todas as pessoas e sobretudo para o público mais jovem aí, os jovens de 20, de 30, de 50, de 60, mas é uma galera que está com a cabeça aberta para falar sobre vários temas, vários aspectos bacanas que estão aí rodando, as nossas mais profundas dúvidas, os nossos mais profundos desafios. E um deles é como a gente evolui, que eu acredito que todos nós temos uma ansiedade, né, gente, de ir para um planeta melhor ou tornar o nosso aqui um lugar mais bacana para a gente viver. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma dica de ouro, está escondida nas letrinhas aí que eu vou trazer para vocês na edição de hoje, que ela vai dizer que é a piedade. Como assim a piedade faz com que eu evolua mais? Não é eu ir para uma montanha mágica, ficar lá orando 25 dias e voltar lá iluminado. Eu tenho a implicância com todas as formas de contemplação que nos tiram do convívio com o próximo, gente. Não acredito nisso, sabe? Pelo menos nas vezes que eu estive triste, na grande maioria delas foram amigos que foram lá nos ajudando, ou foi o terapeuta, ou foi, enfim, o médico que nos ajudou a restabelecer a saúde. Eu acredito muito no poder de interação das pessoas umas com as outras para que a gente possa promover a nossa saúde. Até o agricultor que plantou lá a alimentação adequada para a gente poder se alimentar melhor e recuperar de alguma doença, de alguma enfermidade, tem essa contribuição, ou seja, as pessoas evoluem, se curam, se restabelecem no convívio umas com as outras, e acredito que essa é a forma de a gente avançar cada vez mais. Não significa que a gente não possa ter contato com a natureza, não significa que a gente não possa ter em certos momentos, né, de quietude. Ok, isso é complementar, isso é conexão com o presente. Né? Jesus ia lá para as regiões naturais, a gente sabe que em dados momentos ele se retirou por um período, a gente sabe o quanto as passagens do Evangelho são belas nas suas paisagens, né? Seja no Lago de Cafarnaum, ou nos vários nomes que ele tinha, Tiberíades. Enfim, a natureza tem um amplexo importante como cenário para o bem, mas ela não vai substituir a nossa ação concreta em favor do próximo. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, gente, nós vamos ter o capítulo que leva o nome que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, uma mensagem do Espírito Michel, que foi feita em Bordeaux em 1862, e esse espírito ele fala de uma forma muito doce sobre a piedade. Então já convido vocês para lerem, é o item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa dizendo o seguinte, que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Então, assim, gente, sempre que a gente tiver com a piedade em alta, e eu vou traduzir aqui piedade e compaixão como sinônimos, né? A gente poderia botar compaixão também com uma certa pitada de misericórdia, né? Mas geralmente a misericórdia está mais associada a essa piedade divina, essa piedade que provém das esferas mais altas, que provém de Deus. E olha o que ele vai dizer na batida a seguir, né? O sentimento mais próprio para vos fazer progredir. Então é a dica que eu tinha falado no começo. Domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma, a humildade, a beneficência, o amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz, que faz a gente estender a mão a cada um deles, e diante desses sofrimentos, então, a gente conduído, a gente até pode
chorar junto, sofrer junto de alguma maneira. Isso faz parte do processo, às vezes, de imersão, né, de compreensão de tudo o que nós estamos passando. E aqui eu me lembro de uma situação onde Chico Xavier recebeu uma senhora que havia perdido 3 filhos. E nós sabemos, né, Chico, não digo publicou, né, mas psicografou, dizem, algo em torno de 10 mil cartas a entes queridos. Isso está fora dos 500 livros que Chico Xavier publicou. Aí nós imaginamos essas 10 mil cartas, cada uma delas trazendo, né, relatos, informações. Até hoje, alguns centros espíritas têm cartas psicografadas, é algo bem legal do ponto de vista do conforto a essas mães, né? E numa dessas situações chegou essa mãe que ela tinha tido 3 filhos que haviam desencarnado. Sabe o que Chico Xavier fez, gente? Ele não psicografou, pelo menos não naquele momento ali. Ele levantou, abraçou aquela mãe e chorou abraçado com ela. Os dois choraram juntos. E aí fica a lição, que às vezes nós queremos dar explicação para as coisas e a gente tem que ser humano o suficiente para abraçar o outro, reconhecer a sua dor, o seu sofrimento. Se condoer daquela situação a ponto de nós termos condição de sentir um pouquinho daquilo, também ter uma ação mais efetiva em sentido de ajudar aquela pessoa, né? Não é assim? Então, muitas das vezes a gente tem que mergulhar. E aí, o Espírito Michel, ele vai dizer que essa piedade às vezes pode causar algum tipo de perturbação, de aborrecimento, né? A pessoa egoísta vai ficar se sentindo mal. E aí ele vai dizer que, sem dúvida, há um experimento ao contato da infelicidade alheia, voltando para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e os vossos... E o afeta penosamente, mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga. Aperto de mão, né? Forma poética que ele usou aqui. E cujo olhar, ao mesmo tempo, de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de fixar no céu, agradecendo de lhe haver enviado um consolador, um apoio. E aqui que eu acho muito legal essa sacada. A gente falava esses dias no nosso grupo de jovens aqui sobre a importância de nós nos sentirmos como instrumentos de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Se nós estamos falando, pensando aqui, nós temos uma centelha divina. Portanto, nós somos filhos de Deus, então nós temos a condição de se comportar como tal. Se comportar como um herdeiro de Deus, como um instrumento de Deus na vida das pessoas. Mesmo quando a gente não conseguir, se a gente errar um dia, a gente não perde essa condição. É uma condição inerente à nossa existência. Ou seja, nós só existimos porque nós somos filhos de Deus. Nós só existimos porque somos herdeiros de Deus. E, portanto, temos o dever de nos comportar como tal. E agindo como seu intermediário entre as pessoas, inclusive entre os bichos. Inclusive entre os animais que precisam de apoio e suporte. Porque eles também são filhinhos de Deus, estão no seu processo evolutivo. Claro, né, gente, com os nossos recursos, com nossas possibilidades, com a nossa responsabilidade, porque às vezes a gente quer muito ajudar as pessoas, mas é irresponsável, né? E quem é menor de idade, quem mora com o pai e com a mãe, ainda precisa da autorização do pai e da mãe para fazer algumas coisas, né? Vale lembrar disso, porque a gente pode arbitrar sobre os nossos recursos. Sobre os outros, a gente tem que pedir autorização ainda. Isso até no Evangelho. Quando aquela menina faz caridade, a mãe faz caridade, aí a mãe convida ela para fazer... no futuro ela vai poder fazer do jeito dela, né? Mas por enquanto a mãe abarca aquele projeto ainda. Então, pular dessa etapa aqui para a gente não trazer problemas para a família, a gente tem que fazer no máximo das nossas forças. A gente tem que fazer no máximo das nossas condições e fazer tudo que está ao nosso alcance para celebrar a vivência de Cristo entre nós. E nem sempre vai ser de forma material, muitas vezes vai ser de forma espiritual, mas vai ser de forma concreta, porque a oração é uma ação concreta também, né? E aí essa mensagem do Michel, ele conclui dizendo assim, que a piedade é melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa é a primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Ou seja,
a gente, para poder construir a caridade, a gente sonha em ter ela de forma tão espontânea quanto possível, a gente começa pela piedade. E a piedade vai nos preparar, vai fazer com que a gente tenha a condição de ser caridoso um dia. E que bom que a gente vai chegar lá, né? Então, vamos deixar esse sentimento de compaixão tomar conta do nosso ser, para que a gente possa se colocar no lugar do outro, para que a gente possa ter essa escuta capaz de entender o outro e dar para ele um pouquinho do tempero que a vida nos deu, né? Cada um de nós é um tipo de tempero. Então, quando a gente entra em contato com as pessoas, a gente pode temperar a vida delas de uma maneira diferente. Uns vão ser mais calmos, outros vão ser mais expansivos, outros vão ser mais afetuosos, outros vão ser mais brincalhões. Enfim, cada um de nós vai ter um tempero diferente capaz de ajudar aquelas pessoas. Porque a gente não pode se retrair e deixar de fazer a nossa parte. E essa parte pode ser feita tanto nas nossas relações mais próximas, mas também é muito importante quando a gente se vincula a um grupo de trabalho, a gente é voluntário de uma causa nobre, ser voluntário de uma causa espírita, sobretudo, que é a nossa bandeira, mas quem for de outra religião, dentro da sua igreja, com certeza vão ter trabalhos muito bonitos que podem atender as pessoas que estão em sofrimento. Quantos trabalhos, né, na área de recuperação de droga, de dependentes químicos as igrejas evangélicas têm, quantos trabalhos bonitos hospitais a igreja católica tem, enfim, são as pastorais, muitas pastorais, atendendo milhares e milhões de pessoas no Brasil. Então fica aqui o convite para que a gente possa entrar também no trabalho voluntário, de alguma forma servir. Claro que sempre que a gente pode fazer em nome de Jesus, a gente sabe que potencializa aquela ação, porque mais do que ajudar de forma pontual, a gente também ancora uma capacidade da pessoa de desenvolver autonomia moral, à medida em que ela não só cura o seu corpo, mas também estrutura, de alguma forma, um futuro melhor para a sua alma, para a sua evolução. Já que conhecimento liberta, né, gente? O próprio Evangelho nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente sabe dessas estratégias para chegar na felicidade, da caridade, da piedade, do perdão, da tolerância, todos esses instrumentos positivos, que são virtudes que a gente recebeu dos céus, sobretudo através da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, a gente começa a ter realmente muita condição de fazer diferença nessa vida, de ser uma vida única em milênios que a gente teve, aproveitar essa encarnação para se transformar de uma tal maneira que a gente pode evoluir nessa por várias outras anteriores. Então, gostaria que pudesse dizer aqui a gente não vai estar quebrando aquele protocolo de fazer o bem em segredo. Só quero saber que tipo de trabalho vocês fazem e em qual casa. Coloca ali para a gente se estimular uns aos outros e ver como é diferente, né? Até as habilidades, os interesses, e que são tantos, né? Que a gente pode aprender uns com os outros e ser tocado por aquilo que te tocou. Né? Que a gente possa ter esse potencial de instrução e também de comoção, de perceber que como pessoas têm um carinho por animais, por exemplo, que eu jamais conseguiria compreender, né? Pois tem gente que gosta de cuidar daqueles animais mais diferentes, as pessoas têm medo, e a pessoa pega na mão, o bicho não pica. Aquilo tem toda uma ciência maravilhosa, tem todo um equilíbrio ecológico naquele animalzinho. E assim vai para outras áreas super complexas, super difíceis. Eu, se estivesse trabalhando na área da saúde, eu acho que se eu visse sangue, eu tenho um problema grave, a pessoa vai lá, acontece, resolve. Gente, e boa parte disso está no afã de servir e de tornar a experiência daquele indivíduo que nós estamos tocando. E eu falei indivíduo de propósito, porque eu vejo que alguns biólogos chamam os animais que eles cuidam de indivíduos. Eu acho isso maravilhoso, né? Melhor, aquela espécie melhor, né, no caso dos animais, e também a vida das nossas comunidades, das pessoas que a gente está vivenciando. Então, gente, assim, precisamos muito trabalhar no bem. A pandemia, do ponto de vista crítico, já passou. Então, agora vai ficar um laço de pessoas tristes, deprimidas, né, e pessoas também felizes, gratas por terem superado as dificuldades. Então, está na hora de nós nos juntarmos todos e fazermos acontecer no campo do trabalho social, no campo da perseverança no bem, dos estudos,
temos que colocar mãos à obra para a gente transformar a nossa comunidade, as pessoas que estão convivendo conosco. Então, assim, não perde tempo, aproveita que agora, que a hora é agora. Amanhã pode ser tarde, e assim, gente, depois se a gente não gostar do trabalho que a gente está fazendo, a gente pode trocar também. Isso que é legal. Quantos trabalhos eu já passei na vida? Trabalhando com idosos, trabalhando com criança, trabalhando com mãe. Enfim, é muito legal isso, que a gente fica uma fase, depois a gente... Né, geralmente a casa espírita tem vários trabalhos, a gente consegue se apoiar num ou no outro. Vamos fazer a sopa, vamos... Enfim, tá valendo qualquer coisa para a gente fazer a diferença. Cada um de nós é um instrumento de Deus. Então, quero te dizer isso, essa notícia hoje é muito importante para ti. Tu é um instrumento de Deus que tem um tempero único para transformar a vida das pessoas para melhor, para tornar essa vida muito mais saborosa. Então, Jesus conta contigo, fica bem, fica em paz. Tamo junto. Até a próxima, pessoal.